Olha só, vai ser João capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Engraçado que Jesus, às vezes, parece que responde um negócio que o cara não perguntou, né? Jesus mudou o assunto assim, talvez Jesus já olhou o coração dele e já jogou um verde aqui para colher maduro na vida dele. Aí perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí o Nicodemos, de novo, parece que não estava muito sintonizado, assim, como pode ser isso? Disse Jesus. Aí Jesus dá uma lenhada no rapaz. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E o texto começa credenciando Nicodemos. Ele era um fariseu, que era um dos partidos mais rígidos da época. Significa que ele era um cara tanto muito estudioso da palavra, muito rígido em cumprir todos os detalhes, rígido nas suas interpretações, e era um cara talvez que coordenasse sinagogas e cuidasse de um ensino de crianças. Era um cara assim respeitado socialmente, autoridade entre os judeus. Um cara assim que, se você dissesse: eu tenho uma dúvida bíblica, quem é que eu pergunto? O pessoal vai dizer: pergunte a Nicodemos, que ele entende do assunto. Ele é mestre, ele é um cara que tem seguido a palavra de Deus e alcançou a autoridade no meio de nós pela sua vivência e pela sua vida. Então era um cara, de toda maneira que você olhasse, tarimbado, respeitado. Um cara justo, um cara bacana, um cara assim que você dissesse: esse cara aqui tem o meu apoio, se candidatasse para vereador, eu votava nele. Mas ele não conseguiu entender Jesus. Ele tinha dúvidas sobre Jesus. E ele dizia: apesar de eu perceber que esse Jesus é um cara que faz uns milagres, que tão impressionantes e tão fortes, que não dá para dizer que ele não é de Deus, Jesus parece que está me confundindo a mente. Eu não consigo encaixar Deus na minha caixa de interpretação, porque eu imaginava que Jesus e o Messias seria de uma forma, e esse cara que surgiu não é muito do jeito que eu imaginei. E Jesus causa uma confusão na vida da gente. Toda vez que a gente se encontra com Jesus, parece que ele mexe em alguma coisa no coração da gente. E era isso, o Messias, ele talvez tivesse que ser um rei como Davi, e talvez ele tivesse que cumprir as tradições que a gente pensou, talvez ele tinha que respeitar o sábado mais, como a gente imaginou que ele deveria respeitar, e que isso de Jesus sentar com os pecadores, e que isso de Jesus agir dessa forma ou daquela outra forma, eu não entendo. Para mim o Messias era de outra forma, e esse Jesus, apesar de eu reconhecer que ele faz milagres que só o Filho de Deus poderia fazer, ele não se encaixa da maneira que eu estudei. Entendeu? Aí ele estava aqui em crise. Porque Jesus, às vezes, gera uma crise. Tem gente que vai se encontrar com Jesus, diz que recebeu uma paz no coração, sentiu paz, e está morto de alegre, mas tem muita gente que vai se encontrar com Jesus e volta com a crise. Porque Jesus, às vezes, lança no coração da gente um holofote. E dependendo do que ele encontra lá, a gente dá né? Se lembra do jovem rico? Que chegou para Jesus e disse: eu cumpro todos os mandamentos. Eu sou um cara assim, fiel na Bíblia. Aí Jesus, o que Jesus fez? Tu quer ser perfeito mesmo? Deixa eu te dar um desafio aqui. Vende tudo que tu tem e me segue. Aí o que a Bíblia diz? O rapaz não aguentou a pressão, foi embora porque amava muito o dinheiro.
De forma que encontrar com Jesus não é sempre tão legal. Jesus mostra algumas coisas que a gente não está acostumado e desafia a gente de uma maneira que a gente revela o coração, e pode ser que você diga: será que eu aceito esse Messias do jeito que ele é? Ou será que eu não aceito esse Messias do jeito que ele é? Será que ele é o Filho de Deus realmente, da mesma essência de Deus, né? Ele é o Deus encarnado? Ou será que ele é mais um curandeiro, um cara que anda por aí? Será que ele se encaixa naquilo que eu acho que Deus deveria ser? Ou eu devo me submeter naquilo que Deus revelou para mim? Isso gera um sentimento. E muitas pessoas naquela época, esse partido todinho dos fariseus, talvez você pode colocar nessa salada os saduceus e os escribas, os publicanos, um bocado de gente lá dos partidos da época. Em vez de dizer: rapaz, o Jesus é diferente, mas vamos lá com ele. Não, o pessoal disse assim: rapaz, só quem acredita em Jesus é ralé. Tem esse texto na Bíblia. Só quem acredita. Porque nenhum dos nossos aqui, mestre da lei, acredita em Jesus. Se você está acreditando em Jesus, você é igual esses galileus que não presta para nada. Em vez de aceitar o Jesus como Jesus era, começaram a minimizar, dizer que o cara não era nada disso que você está pensando, não. Que começaram a hostilizar Jesus. Começaram a fazer ameaça que quem seguisse Jesus era expulso da sinagoga. Disseram que Jesus agia em nome de demônios, em vez de nome de Deus. Começaram a xingar Jesus, minimizar, destruir, boicotar e fazer tudo para dizer que esse Jesus não presta. Mas Nicodemos não agiu dessa forma. Foi o fariseu, talvez um dos únicos, que tomou uma atitude diferente. Porque fariseu se tornou sinônimo de um cara que é intransigente, né? Mas o Nicodemos era fariseu e ele teve uma atitude diferente. Por quê? E eu acho tão interessante isso, porque lá na frente, você vai perceber um texto que os soldados foram prender Jesus. Aí ele estava lá, o soldado foi prender Jesus, e Jesus falou, deu uma profetizada, pregou, fez assim um sermão maior do mundo. Aí o soldado falou: rapaz, eu ia prender Jesus, mas ele falou tão bonito, que eu acho que eu não vou prender mais não. E voltou. Aí chegou os fariseus e falou: vocês não iam prender Jesus, mas ele falou muito bonito, não deu não. Aí os fariseus falaram: vocês, bando de gente que não tem cabeça, vocês estão aí acreditando nesse cara? Aí o Nicodemos fala uma frase. O que o Nicodemos fala? Diz assim, ó. Está em João 7,51. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Isso foi uma palavra de Nicodemos lá na frente. Daí você percebe que o sentimento de Nicodemos era diferente. Ele disse: antes de eu recusar esse Jesus, antes de eu dizer que ele não presta, antes de eu dizer que ele não cabe, antes de eu dizer que ele é gentinha de ralé que anda com pecadores, antes de eu fazer um juízo sobre esse Jesus, eu vou primeiro ouvir. Eu vou primeiro saber se é verdade. Eu vou tirar minhas dúvidas. Eu vou chegar, vou ter uma conversa com ele. Meu irmão, que atitude preciosa. Porque o que a gente hoje mais tem é gente fechando questão, julgando e não querendo ouvir uma palavra da verdade. Já acha que está errado. Inclusive na vida, em tudo. Porque se o cara é uma autoridade em alguma coisa, o cara construiu uma empresa, está lá há 20 anos na autoridade daquele tipo de produto. Aparece uma nova tecnologia, aparece um novo rapaz produzindo alguma coisa. O que esse cara diz? Isso aí é besteira, isso aí não vai dar certo, isso aí não cresce. Nós estamos confortáveis, nós somos autoridades, nós sabemos como fazer o produto. Uma hora aquele rapaz que começou com um negocinho pequeno, que você não dava nada, cresceu, tomou o mercado e você ficou para trás, porque você ficou se confiando que já sabia de tudo. Mas Nicodemos é como aquela pessoa que diz: espera aí, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber das novidades, eu quero ouvir novas teologias. O que vocês estão dizendo aí? Eu sei que não cabe em tudo aquilo que eu já ouvi na minha vida, mas eu preciso conversar sobre isso. Que atitude legal. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de fazer isso. Minha primeira atitude é dizer que não. Eu sou assim, se você me oferecer uma coisa nova, eu digo não. A pessoa pintou o negócio de preto ali, eu disse não. O anfiteatro, né? Pintou as paredes de preto, não gostei não. Aí eu penso um pouquinho, eu faço uma reflexão, aí eu vejo que a filmagem ficou legal, eu digo: rapaz, ficou legal, gostei. Porque, pelo menos, apesar de saber que eu sou um cara que não gosta das coisas, eu sei que eu posso mudar de opinião, eu escuto, eu vejo e digo: foi legal, foi bacana.
Minha esposa corta o cabelo. Ela diz, Felipe, ficou bom? Eu digo, peraí, me dá uns 2 dias para me acostumar. Aí eu fico pensando, fico ali analisando, depois digo, tá lindo, meu amor, tá lindo, né? Tá maravilhoso. Porque eu tenho dificuldade. E eu sei que se aparecer uma coisa nova, eu vou primeiro dizer que não. Mas, meu irmão, se você for esse pessoal que só disse que não, você morre junto. Esses fariseus desapareceram depois do ano 70. Até hoje a gente fala de Nicodemos. Se você é uma pessoa que está fechada, você acaba ficando para trás. Você não aprende coisas novas, você endurece o coração, você fica com raiva de todo mundo e dizendo que tudo não presta. Por isso a atitude de Nicodemos foi algo precioso. Eu vou. E ele foi no meio da noite, porque no meio da noite ninguém ia ver ele indo. De alguma forma parece que ele queria se preservar. Ele era autoridade, o pessoal já estava ameaçando que quem ficasse com Jesus ia ser expulso da sinagoga. E ele decidiu ir numa hora, na madrugada, onde ninguém pudesse ver ele. Foi ali, escondidinho na moita. Mas, por outro lado, foi sem multidão. Foi sem querer testar Jesus. Foi querer sem jogar pegadinha. Porque os fariseus queriam jogar umas pegadinhas para ver se pegava Jesus. Foi ali, coração aberto, humilde, e começou a fazer as perguntas dele. Meu irmão, você pode estar aí há 20 anos da sua vida e acredita e diz assim, Deus, eu acredito que tu é Deus, porque o que tu já fez na minha história não poderia deixar de ser. Eu acredito que tu é divino, já vi tua mão sobre a minha vida. Mas há muitas coisas na minha vida que não se encaixam na ideia que eu tinha de Deus. Eu esperava, Deus, que você fizesse muitas coisas na minha história, mas você não fez. Eu esperava que tivesse muitas ações que você pudesse tomar uma atitude diferente, mas você não fez. E eu estou com dúvidas. E eu te convido, meu irmão, a hoje, de madrugada, e ter uma conversa com Jesus. E dizer, Deus, eu tenho coisas que eu não estou entendendo da minha história. Tem coisas que eu não estou entendendo. Não sei por que eu fiquei doente. Não sei por que isso aconteceu na minha vida. Não sei por que meu filho está desse jeito. Não sei por que meu casamento. Mas você precisa já uma agenda na sua vida, abrir seu coração e ter uma conversa franca com Deus. E você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque os salmos dizem para a gente que você pode fazer isso. E o legal dos salmos é que ninguém estava ali só concordando com Deus, não. Tinha gente que dizia, olha Deus, eu até entendo, mas a minha alma se recusa a ser consolada. E o cara do salmo dizia, olha, quanto a mim, quase que meus pés se escorregaram e eu quis fazer como aqueles ímpios faziam. Por isso você pode abrir o coração para Deus e colocar todos os seus questionamentos para Jesus. E Jesus vai te deixar e vai conversar com você e vai ser legal. Por isso, quando você chegar em casa, está com as dúvidas, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o Pai que te escuta em secreto te recompensará. E aí, parece que o seguinte, então que Nicodemos ia chegar na presença de Jesus e que todas as suas respostas seriam, sanadas. Mas a partir do momento que ele estava conversando, mais dúvidas iam surgindo. E mais dificuldades de entender, Nicodemos tinha. Não foi? Rapaz, esse negócio de um vento que tem uma vontade própria, que vai de um lado, que vai para o outro, que não se sabe onde tem, não dá para engarrafar esse vento, não? Dá não. Dá para mim manipular esse vento? Dá para mim ensinar as pessoas a mexer com o vento? Dá para mim escrever uma teologia sobre o vento? Como é que é esse negócio do vento? Não, ele vai para onde quer, aparece de um lado, desaparece do outro. Rapaz, eu não estou entendendo esse negócio não, como é que é isso? E você tem que nascer de novo. Mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Como é que é esse processo? Como é que eu vou ensinar para um aluno meu a entrar de volta para o ventre da mãe dele? Eu não estou entendendo, Jesus. Você está falando em código para mim. Está difícil. Aí Jesus vira para ele e fala... É porque, assim, tem certas coisas que é difícil de entender mesmo. Estava vendo o julgamento do Lula. Aí tinha uns pessoal falando, uns juridiquês, né? Você é doido para saber o que vai acontecer, mas você assiste o povo falando, você sabe que está falando português. Mas você está dizendo, está falando alguma coisa interessante ali, mas eu não estou entendendo quase nada do que ele está dizendo, porque ele fala assim, uns termos jurídicos, e estão falando de um assunto que está dentro de outro assunto, que é um subassunto daquele grupo. Aí você, rapaz, eu estou tentando entender. Aí você vai tentar conversar com alguém que entendeu para te explicar, e a pessoa finge que está entendendo para te explicar também. Aí você fica ali, rapaz, é verdade, deve ser verdade isso mesmo que o povo está falando, né? Por quê? Porque você precisa de uma mente jurídica para entender uma questão jurídica.
Você precisa entender termos jurídicos para entender uma questão jurídica. Se você é um cara que tem uma formação jurídica, você está entendendo o que o cara está dizendo. Mas você é um feirante, você não está entendendo. E assim, eu vejo aquelas notícias. Bitcoin está valendo R$10.000. E eu digo, o que é isso? É Satanás esse Bitcoin. Isso é um negócio assim que implantaram no meio. Foi o joio que cresceu no meio do trigo. Eu não sei o que é isso. Aí eu vou ler a explicação. É a criptomoeda feita por um algoritmo num computador que ela está valendo tanto. E não tem nenhum governo que autentica isso, não tem nenhum lugar que vende e o povo está comprando. Eu não entendo, eu não consigo, eu estou lendo, eu não estou entendendo. Tem termos financeiros aqui que eu não entendo. Se eu tivesse uma mente financeira, eu entendia as coisas financeiras, mas eu não tenho uma mente financeira. Então talvez esteja faltando para Nicodemos uma mente que entendesse essas questões, né, da Bíblia, da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus. Aí o Jesus fala essa frase, aí derruba a minha questão aqui. Ó. Jesus vai falar assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí caiu a minha questão, porque se tinha alguém que era para entender, era o cara especialista em Bíblia, não era não? Ele não é o especialista? Ele não entendia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, os versículos, as interpretações? Se Jesus falou e ele não entendeu, quem é que vai entender então, né? Ele era o cara para entender as questões da Bíblia. E Jesus falou com ele e ele não entendeu. Então tem algum problema aqui. Tem alguma dificuldade aqui. Olha, talvez ele, como mestre da Bíblia, pudesse entender que Joel falou, o profeta Joel, falou que haveria um tempo do derramar do Espírito, em que os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões, e há de ser que a presença de Deus estaria no meio do povo. Mas ele não entendeu esse poder do Espírito Santo que pairava por sobre as águas, que sempre foi descrito como vento. Ele não conseguiu associar o Espírito Santo à palavra de Jesus. Mas sabe quem entendeu? Pedro. Que lá em Atos ele falou assim, hoje se cumpre a profecia do profeta Joel, quando foi o derramamento do Espírito Santo. Mas o mestre não entendeu. Talvez ele pudesse entender, quando Jeremias falou, que esse povo que estava aqui reunido, Israel, tinha pecado tanto diante de Deus e tinha falhado tanto em seguir as suas leis que Deus precisaria fazer uma nova aliança. E essa aliança seria diferente da aliança anterior, porque ele escreveria a sua lei no seu coração. Seria agora uma realidade que aconteceria no interior do entendimento, no núcleo dos sentimentos do ser humano. E não mais em alguma coisa externa, ou na circuncisão, ou na carne. E que Deus seria agora o Deus do povo, e o povo seria, né, também amigo de Deus. Mas ele não entendeu isso, que tinha que ter uma transformação no interior do homem, no coração do homem. Mas Paulo entendeu. Paulo pregou em Gálatas, Paulo pregou em Romanos, e até Hebreus escreveu sobre isso. Mas o mestre da lei não entendeu que deveria ter uma transformação no interior, no coração do homem. Ou talvez ele pudesse entender o Pentateuco, quando nas pragas do Egito, um anjo da morte ia passar, ia destruir todo que fosse os primogênitos, e aí precisava que o povo pegasse um cordeiro, imolasse, e tirasse o seu sangue, e passasse nos umbrais de cada porta, e quando o anjo passasse, o anjo da morte passasse, e visse o sangue do cordeiro nas portas, ele não mataria ninguém naquela casa, e ele passaria adiante. E aí que surgiu a Páscoa, e veio então o sacerdócio que imolava um cordeiro pelo pecado do povo. Ele não entendeu que isso se referenciava a uma expiação de Deus, uma maneira como Deus ia tirar o pecado da humanidade. Mas João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mestre não conseguia entender, mas os discípulos de Jesus viam claramente o que estava acontecendo. E mesmo Isaías, que falava, né, pelas suas pisaduras fomos curados, todas essas profecias que falavam de Jesus. Aí Jesus resolve dar para ele um texto bíblico. Jesus resolve lembrar para ele uma passagem simples. Uma dessas passagens que você nunca citaria.
não, você não citaria essa passagem, não. Você nem lembra que ela existe na Bíblia. Aí Jesus acha que ele está querendo dizer, deixa eu pegar assim uma passagem mais simples do mundo, só para tu ver que eu estou lá. Só para tu ver que isso que eu estou dizendo está lá. Olha só o que Jesus diz. É uma passagem muito simples. Diz assim, olha, 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Sabe o que foi isso? O povo estava murmurando contra Deus, pecando contra Deus. Aí veio uma maldição, que foi as serpentes no acampamento. E picaram, encheram de veneno o arraial. Né? O Satanás, o pecado, a condenação no meio do povo. Aí o povo disse assim, Moisés, precisamos de salvação. Intercede a Deus para que haja uma salvação. Aí Deus mandou levantar uma serpente de bronze, né, no meio do acampamento, e quem olhasse aquela serpente era curado do veneno da cobra. Olha a passagem que Jesus puxou. Ele falou, sabe o que é isso? É o seguinte, o homem está em pecado, o mundo está em pecado, envenenado pelo veneno dessas serpentes. Mas Deus enviou o Filho do Homem para que todo aquele que olhasse para ele pudesse ser salvo desse veneno, dessa condenação. Uma história simples, que você não daria nada por ela. Jesus, até numa história simples, está revelado o plano de Deus. Até no momento... Você é mestre em Israel e não consegue perceber essas coisas, não? Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Às vezes está na tua cara e tu não enxerga. Pessoa com óculos aqui, ó, procurando pela casa todinho um óculos. Entendeu? Não tem? Cadê minha chave? A chave no bolso. Cadê meu pendrive? O pendrive aqui, ó. Pessoa procurando e dizendo, roubaram, tá não sei o quê, aí vai atrás, aí não sei o quê, está na tua frente e você não percebe. Por isso que Jesus não se coloca vinho novo em odre velho, não se coloca remendo novo em camisa velha. Precisa de algo aqui profundamente tão especial, tão impactante, que faça esse cara abandonar um velho eu, umas velhas concepções, uma velha ideia, que só consegue ver velhas coisas, e o Espírito Santo entre de tal forma, de tal maneira, que ele possa se tornar quase que um novo homem, capaz de enxergar novas coisas e perceber tudo aquilo que ele não está percebendo. Por isso é chamado de um novo nascimento. Porque o velho homem vai ver velhas coisas, e o novo homem vai ver novas coisas. Se não haver uma profunda transformação significativa no coração desse indivíduo, esse cara não vai conseguir perceber as verdades e os tesouros de Deus. Ele vai enxergar com óculos aqui, e não vai enxergar o óculos. Tem uma passagem na Bíblia muito legal sobre isso. Eu vou ler para vocês, são 4 versículos interessantes. Preste atenção como elas falam disso. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, pois, quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, os discípulos de Cristo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E o 14 é fantástico. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E se é necessário uma mente jurídica para entender questões jurídicas.
Se é necessário uma mente financeira para entender questões financeiras, existe não só necessário uma pessoa que tenha estudo bíblico, ou eu seja um mestre, mas é preciso alguém tocado pelo Espírito para entender as coisas espirituais. Por isso que não se admire quando eu digo é necessário nascer de uma natureza espiritual. Você pode ser um mestre em Israel, entendedor da Bíblia, mas é preciso você nascer de novo. Você pode ser uma autoridade social que todo mundo reconhece, mas é preciso nascer de novo. Você pode ter visto Jesus, caminhado com Jesus e entendendo tudo sobre Jesus, mas é preciso nascer de novo. E ainda que você dê todos os seus bens aos mais pobres ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor e se não foi tocado profundamente pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo, você ainda não entendeu o que tem que entender. Por isso, não se admire quando eu digo, é necessário nascer de novo. E por isso que às vezes você vê duas pessoas no mesmo culto, ouvindo a mesma palavra, uma sai edificada e a outra diz, nada a ver. Por isso que você vai assim num louvor maravilhoso, o outro está adorando, dizendo, Deus está aqui, o outro está dizendo, não estou vendo não. Ouviu a palavra de Deus, eu estou só ouvindo silêncio, pois Deus está falando comigo. Por isso que a diferença é uma visão espiritual dada e um discernimento pelo Espírito Santo. Por isso que é possível ter duas pessoas iguais, vivendo a mesma coisa, mas são duas pessoas com um relacionamento diferente com Deus. Porque uma foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e outra não. Entenderam? Perceberam aí? Então como fazer, né? Aí Jesus vai falar o texto que eu gosto muito e que eu falei que é um dos resumos da Bíblia. E nessa hora, parece que Jesus vai tirar a capa das simbologias e vai falar claramente. Ele vai dar a descrição do que tem que ser feito e como foi feito e qual é o plano de Deus, de forma que não tem mais dúvida nenhuma. E os especialistas dizem que esses próximos versículos é o resumo da Bíblia. E vocês sabem até dizer decorado. Eu até botei um NVI para vocês não dizerem decorado, que a gente decorou na Almeida atualizada. Diz assim, ó. Porque Deus tanto amou o mundo. E a gente acha que esse versículo foi assim, uma pessoa escrevendo uma doutrina. Foi Paulo escrevendo uma carta. Foi João botando a ideia dele. Mas não, isso aí foi Jesus dizendo, de si mesmo. Já pensou que esse texto era Jesus falando dele mesmo para Nicodemos? Aqui Jesus está falando para Nicodemos, olha. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Isso aqui é um nó na cabeça do fariseu. Primeiro que Deus não está interessado em te condenar. Deus amou o mundo. Deus é amor, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E Ele fez isso porque Ele ama, porque Ele tem interesse em você, porque Ele quer viver eternamente com seus filhos redimidos na eternidade, para que tenha vida eterna. Deus é amor, Deus nos ama, Deus não está chateado conosco, Ele quer a nossa redenção. A segunda coisa que você vai perceber é que Ele deu o seu Filho unigênito. Esse unigênito, ele mostra que ele é singular. Ele é da mesma essência de Deus, porque ele é filho. Ele tem as mesmas características do Pai. Por isso que João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É da mesma essência de Deus, faz parte da Trindade. Essa essência de Deus foi dada por Deus para os homens. Foi levantada a serpente de bronze no deserto. Importa que o Filho de Deus seja levantado. Então esse Filho de Deus encarnou por amor. Foi dado por Deus. E quando a gente fala que algo foi dado por Deus, foi o quê? Foi pela graça. Não era porque você merecia. Não era porque você cumpriu alguma coisa. Não era porque você fez por merecer que Deus está te salvando. Foi porque Ele te amou. E toda salvação começa em Deus. Você não tem como salvar a si mesmo. Você não tem poder para se salvar. Quem te salva é Deus. Por isso, toda salvação começa com Deus. Então, Ele enviou seu Filho por amor. Ele deu. Foi uma graça. Filho por amor. Agora vem a terceira coisa, que é o nosso papel nessa equação. Por isso, todo aquele que nele crê,
Aí é o papel do homem. Começa em Deus. Qual é o seu papel? Acreditar. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz. E acreditar, meus irmãos, eu já tenho trabalhado isso com vocês, não é apenas dizer que acha legal, é acreditar com a sua mente, com o seu coração e com as suas mãos. É se subjugar ao senhorio de Deus e dizer, eu renuncio à minha vida e agora considero Deus o meu Senhor. Aquele que com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer, será salvo. Então é você começar a entender, Deus e Jesus são o Senhor da minha vida, da minha história. Eu acredito, eu creio, eu olho para essa esperança da salvação e sou salvo e redimido dos meus pecados. Mais à frente, Jesus vai começar a falar alguns versículos. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. E vai fazendo ali algumas explicações. Mas tem uma coisinha no versículo 21 que eu preciso terminar com vocês. Diz assim. Olha só. Versículo 20. É o 21 mesmo? Peraí. Me perdi, ó. Está aqui. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui, você percebe que nesse indivíduo que vem para a luz, tem obras. E essas obras são realizadas por quem? Por Deus. Por isso que não é só uma salvação, não é só uma remissão, mas a partir do momento que você se aproxima e aceita essa luz na sua vida, você vai perceber que há uma obra sendo produzida no seu coração que vai multiplicar a presença de Deus no meio de vocês. E essa obra é aquilo que a gente falou lá no começo do texto. Você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando eu nasço de novo, uma obra é produzida em mim, na minha vida e a partir de mim, que começa a manifestar o reino de Deus em mim e no meio de nós. Aí você vai começar a ter a paz do reino de Deus no seu coração. Você vai começar a ter a esperança do reino de Deus no seu coração. A sua família vai começar a experimentar as consequências do reino de Deus na sua vida. Isso vai sendo produzido e crescendo e se alcançando aí todo mundo que você pode. E quanto mais gente tiver nessa equação, mais o reino de Deus se fortalece. Até o dia em que Jesus Cristo voltar e a esperança for completa. Esse é o plano de Deus. Mas sabe o que eu falei lá atrás, que eu vou falar de novo? Jesus Cristo gera uma crise. Ele gera uma decisão. E nessa hora você tem que fazer uma decisão. Eu acredito nesse Jesus Cristo como o Messias de Deus que vem para salvar a minha vida? Ou eu acho que eu vou deixar isso para lá? Dizer que isso não tem nada a ver, isso é ideia de Galileu, isso aí quem entende de verdade mesmo, de espiritualidade, não entende nesse negócio de Jesus Cristo, não. Porque Jesus Cristo gera um questionamento na sua vida. Você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Então, meu amigo, você é salvo em nome de Jesus. Mas se você está em crise, eu aconselho você a fazer como Nicodemos. Ir lá para o seu quarto de noite e botar uma série de questões para Deus. E esperar que Ele vai responder para o seu coração. No final da história, quando Jesus Cristo morreu, sabe quem estava enterrando Jesus? Nicodemos. Comprou os perfumes, comprou os incensos, arrumou o corpo de Jesus, estava no meio dos discípulos. Um fariseu que virou discípulo. Então, meu irmão, se o fariseu tem esperança, você também tem, tá? Você também pode, você também consegue.